Bom, continuando, pessoal, a gente vai ter na página 80, certo? Onde diz o seguinte: dizemos que esse enunciado é uma ação porque por meio dele o pedreiro quis satisfazer uma curiosidade sua, saber qual é a diferença entre dois tipos de tijolo. Portanto, temos um ato de fala e, consequentemente, uma frase. Isso está se referindo, pessoal, à página 79, certo? Que lida com uma tirinha e tal, mas depois a gente vai debater sobre isso também. Ainda no primeiro quadrinho, temos mais dois atos de fala, ou seja, mais duas frases, certo? Fácil, dois furos. Esses são os exemplos. Continuemos aqui na página 80, certo? Acompanhe aí no livro de vocês. Na primeira, fácil, o ajudante expressa certeza sobre o que vai dizer. Na segunda, passa a informação que o pedreiro deseja. Observe que para compreendermos essas duas frases, precisamos avaliá-las dentro do contexto, ou seja, a situação. Se por acaso você viesse andando pela rua e as visse escritas aleatoriamente no muro, não poderia entender o seu significado. Ou seja, essas duas frases são completamente dependentes do contexto. O que não ocorre com a pergunta feita pelo pedreiro. Assim, identificamos inicialmente dois tipos de frase. Preste atenção, pessoal. Dois tipos de frase. Frases de situação ou incompletas. E o que são essas frases de situação incompletas? Frases que dependem do contexto para serem compreendidas. Na tira, são exemplos desse tipo de frase. Fácil, dois furos, ops, ok. Frases de situação ou frases incompletas. É quando você vê uma frase solta, aleatoriamente, e você não entende, certo? Se eu coloco aqui para vocês uma frase assim: está caro. Vocês vão compreender o que é que está caro, quando está caro, como é que está caro, o que é que está caro, quanto custa para estar caro, o quê? Que confusão é essa? Então a gente não sabe, porque a frase está muito aleatória. Vocês não sabem o que se pretende com essa frase. Por isso é chamada de frase incompleta. Certo? Ou de situação. Por que de situação? Porque eu preciso de um contexto, ou seja, eu preciso entender o que está acontecendo para compreender por que essa frase está ali. Certo? Qual é o objetivo? Entendam e lembrem do que eu sempre disse a vocês, o seguinte: nós temos intenção no nosso ato de fala. Quando nós falamos, nós temos intenção de alguma coisa. Nós temos intenção de comunicar, nós temos intenção de criticar, nós temos intenção de elogiar, certo? De nos posicionar de qualquer forma possível. Seja na política, seja na escola, seja no futebol, seja na novela, o que quer que seja. Nós falamos. E todas as vezes que nós falamos, nós temos uma intenção por trás disso. Então, na frase incompleta ou de situação, eu não consigo entender o que foi dito a mim se eu não entender a situação. Certo? Mais um tipo de frase. Frases formalmente completas. Frases que, teoricamente, contêm todos os elementos necessários à sua compreensão. São também chamadas de períodos. Na tira, são exemplos de períodos. Primeiro exemplo. Qual é a diferença entre um tijolo de 8 furos e um de 6 furos? E o de 8 furos deve ser mais pesado. Além dessa classificação, os gramáticos costumam dividir as frases em 5 categorias, de acordo com as intenções de quem fala ou escreve. Mas antes da gente ir para essas 5 categorias, vamos entender essas frases formalmente completas. Formalmente vem de forma. Esse mente é um advérbio de quê? De circunstância, certo? Então, é um modo como a frase se apresenta, a forma pela qual a frase se apresenta. Então, se ela se apresenta de forma completa, é autoexplicativo, né, pessoal?
Frase formalmente completa. Ou seja, li, compreendi. E agora posso falar sobre. Por quê? Se eu tenho aqui a frase incompleta ou situação, incompleto. Essa que a gente está vendo agora é completa. Se a de cima está faltando um contexto, está faltando esquematizar a situação, na frase completa não. Se ela é completa é porque ela tem começo, meio e fim. Bem estruturado, na ordem certinha dos acontecimentos. Certo? Verbos colocados no lugar, substantivos colocados no lugar, adjetivos, qualquer outro tipo de classe de palavras. Tudo certinho para que a gente compreenda. Se a gente conseguiu compreender bem uma frase, nós podemos dizer que ela é formalmente completa.